Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui, aula 11 do nosso estágio supervisionado Uninter, pesquisa aplicada em História, História Geral na Idade Moderna. Vamos falar hoje sobre o Marquês de Pombal, ok? Então vamos começar. O Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal foi um dos grandes nomes da administração portuguesa e também um dos grandes nomes do reformismo ilustrado ao promover uma série de reformas. O Marquês de Pombal foi o grande administrador de Portugal de 1750 a 1777. O Marquês de Pombal foi uma das figuras mais importantes e controversas da história portuguesa. Foi secretário de Estado de Portugal entre 1750 e 1777 e realizou uma série de reformas fundamentais no Reino de Portugal que ficaram conhecidas como Reformas Pombalinas. Muitas dessas tiveram impacto direto no Brasil, à época uma colônia portuguesa. Chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo, mas acabou ficando mais conhecido pelo seu título de nobreza do que necessariamente por seu nome. Neste texto iremos preferencialmente referir-nos a Marquês como Carvalho e Melo, porque os principais acontecimentos de sua vida deram-se antes de ele receber o título de Marquês de Pombal, o que se deu em 1769. Nascimento e juventude. Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu em Lisboa no dia 13 de maio de 1699. Era filho de Manuel de Carvalho e Ataíde, capitão de cavalaria, fidalgo e de Teresa Luísa de Mendonça e Melo. Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, era, portanto, membro de uma família que pertencia à pequena nobreza de Portugal. Na sua juventude, optou por ingressar no curso de Direito na Universidade de Coimbra. O ingresso de Carvalho e Melo em Coimbra deu-se pela influência de um familiar, mas logo ele abandonou os estudos, certo? E após isso optou por ingressar na carreira militar e tornou-se um cabo. Mas também não se adaptou à condição de militar e abandonou o ofício. Aos 23 anos de idade, Carvalho e Melo casou-se com Dona Teresa de Noronha e Bourbon, Mendonça e Almada, uma viúva sem filhos de 34 anos que pertencia à alta nobreza portuguesa. O casamento de Carvalho e Melo com Dona Teresa nunca foi aceito pela família dela, que não concordava com a união com um fidalgo desconhecido. Atuação como embaixador. Carvalho e Melo ingressou na Academia Real de História em 1733 por influência de seu tio Paulo de Carvalho. Lá redigia textos sobre a trajetória de reis portugueses. Além de estudar história, Carvalho e Melo também estudava a legislação portuguesa. Nesse período, habitava em Soure, uma propriedade que era da família de sua esposa. Novamente, por indicação, Carvalho e Melo garantiu o cargo de embaixador de Portugal na Inglaterra e assim mudou-se para Londres. Durante o exercício de sua função nesse país, Carvalho e Melo atuou na defesa dos interesses, sobretudo de comerciantes portugueses. Enquanto estava na Inglaterra, sua esposa faleceu e deixou-lhes os bens de sua propriedade como herança. Depois de ter seu trabalho bem avaliado no país inglês, foi enviado para Viena, na Áustria, em 1745. Lá tratou de mediar uma discórdia existente entre Viena, capital do Sacro Império Romano Germânico, e Roma, sede da Igreja Católica. Na capital austríaca, casou-se com Dona Leonor Ernestina de Daun. Após resolvida a questão entre Viena e Roma, Carvalho e Melo alegou problemas de adaptação com o clima do país e assim retornou a Portugal. Reinado de Dom José I e o reformismo ilustrado. A administração pombalina aconteceu durante o reinado de Dom José I. Em 1750, faleceu o rei Dom João V e seu filho foi coroado rei de Portugal como Dom José I. A trajetória de Carvalho e Melo como secretário de Estado de Portugal iniciou-se aqui, outra vez por meio de uma indicação. Ele foi nomeado para o cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no mesmo ano. Isso aconteceu porque a esposa do rei falecido, Dom João V, Maria Ana da Áustria,
era amiga próxima de D. Leonor Ernestina, Dona Leonor Ernestina, esposa de Carvalho e Melo. Maria Ana da Áustria interveio em favor de Carvalho e Melo para que o novo rei nomeasse-o para a função de secretário de Estado, e assim Carvalho e Melo assumiu a função no dia 3 de agosto de 1750. A nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo para a função de secretário de Estado em Portugal aconteceu no contexto do reformismo ilustrado, iluminismo, conhecido também como despotismo esclarecido. O reformismo ilustrado basicamente foi um movimento de reformas realizadas por Portugal com o objetivo de fortificar o reino. Havia um desejo de implantar essas reformas em Portugal desde o fim da União Ibérica, quando os gestores portugueses identificaram as fraquezas do reino. O reformismo ilustrado, como o nome já sugere, inspirava-se nos conceitos do iluminismo e aplicava-os para a gestão do reino, visando seu fortalecimento. O reformismo ilustrado visava realizar mudanças em áreas como economia, política, gestão dos territórios ultramarinos de Portugal, entre outros. Durante esse movimento, na gestão de Carvalho e Melo, também houve tentativa de realizar-se a concentração do poder nas figuras do rei Dom José I e do próprio Carvalho e Melo, secretário de Estado. Grandes objetivos foram perseguidos durante o reformismo ilustrado, sobretudo na gestão de Carvalho e Melo. Alguns deles foram a necessidade de reduzir as fraquezas do comércio português em relação à Inglaterra, o aumento da arrecadação da colônia e a melhoria do controle sobre essa e o aprimoramento da qualidade dos itens produzidos na colônia, a repressão do contrabando de mercadorias e a melhoria da administração colonial. Atuação como secretário de Estado. Carvalho e Melo esteve na função de secretário de Estado entre 1750 e 1777, e nesse período ocupou os seguintes cargos: secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 1750 a 1755, e secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, 1755 a 1777. Uma série de acontecimentos marcantes ocorreu durante o período que Carvalho e Melo esteve à frente do Estado português. O primeiro deles foi contra a Inglaterra, pois ela considerava que a intensa atuação desse país no transporte de mercadorias portuguesas era prejudicial à economia portuguesa, e assim decretou a nacionalização do comércio colonial português. Outro acontecimento marcante na gestão de Carvalho e Melo foi o terremoto que atingiu a cidade de Lisboa em 1755. Nessa ocasião, um tremor atingiu a cidade portuguesa e causou um tsunami com ondas gigantes que a arrasaram. A junção de terremoto e tsunami resultou na destruição de boa parte dela e na morte de cerca de 12.000 pessoas, embora existam estatísticas que apontam um número de mortes maior. O terremoto que atingiu Lisboa em 1755 foi um divisor de águas na administração pombalina. Nesse acontecimento, Carvalho e Melo tornou-se de fato uma pessoa poderosa e influente em Portugal, pois a reconstrução de Lisboa foi realizada pelas iniciativas tomadas por ele. O projeto de reconstrução dos prédios destruídos foi minuciosamente controlado por Carvalho e Melo, e medidas para evitar que epidemias acontecessem também foram tomadas. Além disso, foram providenciadas ações contra os saques e a fuga de cidadãos, e o preço dos itens necessários à reconstrução foi controlado. Carvalho e Melo redefiniu um novo modelo arquitetônico para Lisboa, que foi pago com ouro retirado de Minas Gerais. A ação do secretário de Estado português foi considerada a primeira resposta de emergência realizada pelo governo na história de Portugal. Em 1758, Carvalho e Melo teve de lidar com a tentativa de regicídio de Dom José I. As investigações na época realizadas pelo secretário português concluíram que a tentativa de assassinato do rei foi realizada por membros da Távora e pelo Duque de Aveiro. Os principais envolvidos com o crime foram condenados à morte, e Carvalho e Melo não demonstrou misericórdia com os implicados, que foram executados em um ritual público semelhante ao que foi dedicado a Tiradentes. Relação com o Brasil.
Sebastião de José, Sebastião de José Carvalho e Melo nunca esteve no Brasil, mas as suas ações tiveram reflexos imediatos no país, uma vez que a administração da colônia era sua atribuição. Portanto, houve uma série de medidas de destaque tomada por ele, das quais destacaremos algumas a seguir. Em 1755, durante o auge da crise causada pelo terremoto de Lisboa, o Marquês promoveu o aumento dos impostos cobrados na zona mineradora de Minas Gerais. O intuito, claramente, era conseguir financiar a reconstrução da capital portuguesa. Outra medida de destaque foi tomada em 1763, quando a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763. A mudança aconteceu primeiramente porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo das zonas de mineração do que Salvador, e além disso era um local que registrava um intenso crescimento econômico, ficava mais próximo das regiões ao sul do país, por conta das disputas territoriais travadas com a Espanha, principalmente pela colônia de Sacramento. Em 1757, tratou de abolir definitivamente a escravização de indígenas, porque desejava integrar essas populações aos interesses portugueses, de assegurar territórios de fronteira disputados com espanhóis e franceses. Além disso, transferiu a responsabilidade da educação dos colonos da Igreja para o Estado português e criou um imposto para financiar a educação dos colonos. Relação com os jesuítas. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias. Outro grande capítulo da trajetória de Carvalho e Melo, à frente da administração portuguesa, foi o embate com os jesuítas. Em 1759, decretou a expulsão desses de Portugal e de suas colônias, e todos os bens e propriedades da Companhia de Jesus foram confiscados pelo governo. Posteriormente, essas propriedades foram leiloadas. O conflito de Carvalho e Melo com os jesuítas explica-se pelo objetivo de centralização do poder promovido por ele durante sua administração. Em seus objetivos, Carvalho e Melo não aceitava a existência de uma ordem religiosa poderosa e rica, que fosse autônoma e que tivesse interesses distintos do Estado português. A expulsão dos jesuítas também aconteceu na Espanha e suas colônias em 1767 e em 1773. A ordem foi expulsa da Igreja Católica por ordem do Papa Clemente XIV. Essa somente foi restaurada em 1814. Decadência e morte. Ao longo de sua trajetória política, o Marquês de Pombal adquiriu inúmeros inimigos, sobretudo entre a nobreza portuguesa. A própria filha do rei Dom José I, Dona Maria, não simpatizava com a figura do administrador de Portugal. Depois que seu pai morreu, tratou de destituir o Marquês de Pombal de seu poder. Além disso, Pombal foi obrigado a abandonar Lisboa e a ficar recluso em sua residência em Pombal. Foi processado por corrupção e perdoado pela rainha, mas morreu no ostracismo, isolado aos 82 anos de idade em 1782. Sebastião José de Carvalho e Melo possuiu 2 títulos ao longo de sua vida, sendo eles Conde de Oeiras, obtido em 1759, e Marquês de Pombal, obtido em 1769. Ok? Só vendo aqui mais alguma coisa, falando um pouco sobre essas reformas pombalinas. As reformas de Pombal visavam modernizar a administração da coroa. Durante a segunda metade do século XVIII, a coroa portuguesa sofreu a influência dos princípios iluministas com a chegada de Sebastião José de Carvalho aos quadros ministeriais do governo de Dom José I. Mais conhecido como Marquês de Pombal, este super-ministro teve como grande preocupação modernizar a administração pública de seu país e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, principalmente em relação à colônia brasileira. Esse tipo de tendência, favorável a reformas administrativas e ao fortalecimento do Estado monárquico, compunha uma tendência política da época conhecida como despotismo esclarecido.
A chegada do esclarecido Marquês de Pombal pode ser compreendida como uma consequência dos problemas econômicos vividos por Portugal na época. Nessa época, os portugueses sofriam com a dependência econômica em relação à Inglaterra, a perda de áreas coloniais e a queda de exploração aurífera no Brasil. Buscando ampliar os lucros retirados da exploração colonial em terras brasileiras, Pombal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Além disso, ele resolveu tirar algumas atribuições do Conselho Ultramarino e acabou com as capitanias hereditárias que seriam, a partir de então, diretamente pelo governo português. Outra importante medida foi a criação de várias companhias de comércio incumbidas de dar maior fluxo às transações comerciais entre a colônia e a metrópole. No plano interno, Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muitos daqueles que viviam das regalias oferecidas pela coroa portuguesa. O chamado erário régio tinha como papel controlar os gastos do corpo de funcionários reais, e principalmente reduzir os seus gastos. Outra importante medida foi incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional com pretensões de diminuir a dependência econômica do país. Outra importante medida trazida com a administração de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Essa medida foi tomada com o objetivo de dar fim às contendas envolvendo os colonos e os jesuítas. O conflito se desenvolveu em torno da questão da exploração da mão de obra indígena. A falta de escravos negros fazia com que muitos colonos quisessem escravizar as populações indígenas. Os jesuítas se opunham a tal prática, muitas vezes apoiando os índios contra os colonos. Vendo os prejuízos trazidos com essa situação, Pombal expulsou os jesuítas e instituiu o fim da escravidão indígena. As terras que foram tomadas dos integrantes da Ordem de Jesus foram utilizadas como zonas de exploração econômica através da venda em leilão ou da doação das mesmas para outros colonos. Com relação aos índios, Pombal pretendia utilizá-los como força de trabalho na colonização de outras terras no território. Mesmo pretendendo trazer diversas melhorias para a coroa, Pombal não conseguiu manter-se no cargo após a morte de Dom José I, em 1777. Seus opositores o acusaram de autoritarismo e de trair os interesses do governo português. Com a saída de Pombal do governo, as transformações sugeridas pelo ministro esclarecido encerraram um período de mudanças que poderiam amenizar o atraso econômico dos portugueses. Ok, pessoal? E seguindo aqui, vamos para a Revolução Industrial. Ok? Olá, pessoal. Continuando aqui agora com Revolução Industrial. Ok? Estamos no nosso estágio supervisionado da Uninter, pesquisa aplicada em História. Estamos falando de Marquês de Pombal e Revolução Industrial. Vamos contar um pouco agora sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra no século XVIII e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive,
acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. Uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial foi a locomotiva a vapor. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas como a Spinning Jenny, Spinning Frame, Water Frame e a Spinning Mule foram criadas para tecer fios. Com essas máquinas era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente exigiria a utilização de várias pessoas. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. O desenvolvimento das estradas de ferro aproveitou a prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Resumo sobre a Revolução Industrial. A Inglaterra foi a nação pioneira no desenvolvimento industrial e tecnológico do mundo. Por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se como sistema econômico vigente. O desenvolvimento da máquina a vapor é considerado como o ponto de partida da Revolução Industrial. Causou profundas transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador. Durante o auge da Revolução Industrial, os trabalhadores ingleses recebiam salários baixíssimos e eram obrigados a suportar uma longa jornada de trabalho. A intensa exploração do trabalho do proletário fez com que os trabalhadores organizassem-se em sindicatos. Dois movimentos de trabalhadores foram muito importantes no século XIX: o ludismo e o cartismo. A Revolução Industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra por uma junção de fatores que englobam as grandes reservas de carvão do país, os cercamentos, os excedentes de capital existentes no país, etc. As transformações econômicas, sociais e tecnológicas proporcionadas pela Revolução Industrial dividem-se em fases, segundo os avanços produtivos no campo científico e em diversas outras áreas do setor econômico e industrial. Pode-se dividir a Revolução Industrial em Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. Diversas foram as consequências da Revolução Industrial. Houve aumento da produtividade, mudanças nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade. Alterou-se a relação entre o homem e a natureza. Houve avanços em diversos campos do conhecimento, entre outras mudanças. E o trabalhador na Revolução Industrial. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isto é, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric Hobsbawm, que mostra como o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton,
cidade no oeste da Inglaterra. Lá em 1795, um artesão ganhava 33 shillings, mas em 1815 o valor pago havia caído para 14 shillings, e entre 1829 e 1834 esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Percebemos aqui uma queda brusca no salário, e esse processo deu-se em toda a Inglaterra. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas, no período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser até de 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não receberiam seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. A situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores mais conhecidas no Brasil como sindicatos e chamadas na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Cartismo e ludismo. Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessas organizações, foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816, e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. O movimento cartista, por sua vez, surgiu na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, isto é, o direito de que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo. A mobilização de trabalhadores enquanto classe, isto é, pobres ou proletários, não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. Nas palavras de Eric Hobsbawm, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Pergunta: por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII na Inglaterra e gradativamente foi espalhando-se pela Europa e em seguida para todo o mundo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso e um pouco na própria história inglesa. Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já vinha enfraquecida desde a Revolução Puritana na década de 1640. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da Constituição. No caso da Inglaterra, da Declaração de Direitos Bill of Rights. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender os seus interesses econômicos. Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês ocorreu no meio das revoluções do século XVII, citado acima.
Em 1651, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, lei que decretava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores e a Inglaterra do século XVIII tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. Os cercamentos aconteciam por força da Lei de Cercamentos, Enclosure Acts, lei inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pasto. As terras comuns eram parte do sistema feudal que estipulava determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A criação de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país. Os camponeses, expulsos de suas terras e sem ter para onde ir, mudaram-se para as grandes cidades. Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses viram-se obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam empregos, as indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos patrões poder de barganha, pois poderiam forçar os trabalhadores a aceitar os salários de fome por uma jornada diária exaustiva. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva, também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem. Assim, pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam ser punidas com castigos físicos e até mesmo com a morte caso fossem reincidentes. Por último, destaca-se que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. Fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial corresponde às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos desdobramentos, os quais podemos chamar de fases. Essas fases correspondem ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e as consequentes mudanças socioeconômicas são elas: Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por apenas como a vapor, eólica e hidráulica. Outra, substituição da produção artesanal manufatura pela indústria maquinofatura. E outra, existência de novas relações de trabalho. As principais invenções dessa fase modificaram todo o cenário vivido na época foram utilização do carvão como fonte de energia, consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, e outra, desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantâneo. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores, também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. Segunda Revolução Industrial.
O petróleo passou a ser utilizado na segunda revolução industrial como fonte de energia para o motor a combustão. A segunda revolução industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX e até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. Compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados da primeira fase, bem como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Houve nesse período também grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começou a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão. O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial ficou conhecida como a Revolução Tecnocientífica, especialmente pelo desenvolvimento da robótica. A terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países e espalhando-se por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços tecnocientíficos são vivenciadas até os dias atuais, e cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase de revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução era biotecnologia, robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas relaciona-se ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas e lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. Consequências. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações do modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução Industrial representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. A primeira Revolução Industrial representou a nova organização do modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social, como miséria, violência e fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se em dois polos. De um lado a burguesia e de outro o proletariado. A segunda Revolução Industrial teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa. Em bem menos tempo, consequentemente, o aumento do comércio e modificações dos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então economicamente diversos outros países em expansão territorial e exploração de matéria-prima. O avanço nos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego, aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalho. Terceira Revolução Industrial e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção
possibilitaram avanços na medicina, a invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minucioso e preciso. Houve avanços na área da genética, trazendo novas tecnologias que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, bem como a diminuição das distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo transformaram o modo como o homem relaciona-se com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnocientíficos tem causado grande impacto ambiental. Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. Ok, pessoal? Oi, pessoal. Voltando aqui, começando agora com exercícios de fixação sobre o Marquês de Pombal. Ok? Vamos falar rapidamente, um resuminho rápido sobre o período pombalino. E o período pombalino ocorreu entre os anos 1750 e 1777, quando o ministro de Estado português Marquês de Pombal assumiu o poder no Império Português. Ele promoveu uma série de mudanças na legislação portuguesa que provocaram profundas mudanças, inclusive no Brasil. Então, primeiro um terremoto, depois o fogo e em seguida um tsunami. Parece descrição do filme 2012, né? Contudo, nos referimos aqui ao terremoto de Lisboa que aconteceu em Portugal no ano de 1755, durante o período pombalino. Essa catástrofe natural mudou a história do Brasil. O Marquês de Pombal era um político muito influenciado pelo iluminismo. E o que foi o período pombalino? O período pombalino começou quando o rei Dom José I nomeou o Sebastião José de Carvalho Melo para ocupar um cargo de ministro em 1750. Carvalho Melo era conhecido como Marquês de Pombal e mostrou proatividade, firmeza e liderança na condução dos negócios públicos em Portugal. Com o terremoto narrado no início do artigo, Portugal afundou ainda mais em uma crise econômica. A popularidade do rei Dom João I era baixíssima e ele já não possuía forças para governar. Assim sendo, o monarca encontrou na figura do Marquês de Pombal alguém que pudesse ajudá-lo e concedeu mais poder ao homem. A partir daí, ele tornou-se uma espécie de primeiro-ministro. Marquês de Pombal no poder de 1750 a 1777. O Marquês de Pombal esteve presente no governo português desde 1750, mas ganhou poderes plenos a partir do terremoto de 1755. Com esses poderes, ele promoveu muitas mudanças no Império. Pombal acreditava que a Inglaterra estava ganhando um protagonismo exagerado no mundo, fazendo com que Portugal se tornasse uma espécie de semicolônia inglesa. Para ele, os portugueses eram dominados economicamente e politicamente pelos ingleses, sendo que os britânicos tinham inveja e interesse até do Brasil e em outros domínios de Portugal. Nessa perspectiva, o Marquês de Pombal entendeu que precisava desenvolver todo o território do Império e acabar com a dependência em relação ao estrangeiro. A sua estratégia foi promover uma quantidade muito grande de reformas capazes de guiar o desenvolvimento do reino português. Para facilitar, vamos dividir as reformas em 3 grupos: reformas políticas e sociais, reformas religiosas e educacionais, reformas econômicas. Uma das grandes reclamações de Pombal era sobre o ouro de Minas Gerais, fruto da mineração no Brasil colonial que ia direto para os cofres ingleses. As reformas políticas e sociais fortaleceu a figura do rei, enfraqueceu a nobreza e o clero, promoveu o mercantilismo, criou a compilação do direito civil, restringiu os poderes do Conselho Ultramarino, acabou com as capitanias hereditárias, transferiu o capital da Bahia para o Rio de Janeiro,
assinou o Tratado de Madrid em 1750, que aumentou o território brasileiro. As reformas religiosas e educacionais. Expulsou os jesuítas do Império Português, criou o Diretório dos Índios, acabou com a diferenciação entre cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, e velhos cristãos de nascimento, transferiu o ensino e instrução dos jovens para a responsabilidade da coroa com as denominadas aulas régias. A educação no Brasil era chefiada pelos jesuítas, por isso, quando foram expulsos do Império Português, abriu-se um vácuo educacional em um país que já tinha grandes limitações de acesso a qualquer tipo de instrução. Para além disso, a relação com os indígenas parou de ser intermediada pelos padres e missionários, que haviam inclusive criado uma língua capaz de formar uma ponte entre português e o tupi, a língua geral. Essa língua foi banida e substituída pelo uso único da língua portuguesa. E, para se ter uma noção, até meados do século XVII, a maior parte da atual São Paulo comunicava-se usando a língua geral. As reformas econômicas aumentou a arrecadação fiscal de Portugal, combateu o contrabando, instituiu a derrama, um mecanismo para reforçar a cobrança de impostos, criou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criou a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, diminuiu os gastos da coroa portuguesa, investiu na criação de manufatura do reino português, passou a adotar políticas que confrontavam os produtos manufaturados ingleses, dificultando a importação deles. Essas companhias eram empresas privadas que visavam desenvolver o comércio no norte do Brasil, que incluía o atual Nordeste. A ideia central de Pombal era fazer com que Portugal corresse atrás do atraso em que ficou nas décadas anteriores e acabasse com a sua dependência em relação à Inglaterra. A derrama foi uma das políticas mais criticadas pelos inconfidentes e a luta contra ela tornou-se um dos pilares da Inconfidência Mineira. Como acabou o período pombalino? Com a morte do rei Dom José I, as pressões da Inglaterra e de parte da aristocracia portuguesa tornaram-se ainda mais intensas. O rei foi sucedido pela rainha Dona Maria I, avó de Dom Pedro I, e após um fato político conhecido como a Viradeira, o Marquês de Pombal foi destituído do cargo e várias de suas ações realizadas em posse do cargo foram revogadas. Falando do Dom Pedro I, Aqui o Marquês de Pombal foi destituído do cargo e várias de suas ações realizadas em posse do cargo foram revogadas. Então, questão 1, vamos lá. Após a morte de Dom João V, em 1750, ascendeu como ministro Sebastião José de Carvalho Melo, futuro Marquês de Pombal. A administração pombalina destacou-se pela letra A, aproximação diplomática com o reino espanhol em nome do interesse comum, contendo os abusos ingleses. B, adoção da escolástica promovendo o desenvolvimento científico. C, valorização da gramática normativa portuguesa, resgatando o prestígio do latim. D, distensão do despotismo esclarecido, afirmando uma administração política e econômica liberal. Letra E, redefinição da estrutura do ensino português, implementando o financiamento estatal. Qual seria a primeira? Seria a administração pombalina destacou-se pela redefinição da estrutura do ensino português, implementando o financiamento estatal. 2. Questão 2. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 1699 a 1782, dirigiu durante 27 anos a vida política e econômica de Portugal como ministro do rei Dom José I. Em razão da atuação de Pombal, é correto fazer as seguintes afirmações. Vamos lá, se é ver ou falso. Durante o seu governo foram criadas comissões encarregadas de fazer a demarcação das fronteiras entre terras do domínio português e terras do domínio espanhol no território americano. Ver ou falso? Verdadeiro. Foram 5. Segunda, na sua luta contra os jesuítas, Pombal
tentou atingi-los, estendendo a Lei de Liberdade dos Índios, 1755, a todo o Brasil? Verdadeiro. Sim, na sua luta contra os jesuítas, Pombal tentou atingi-los, estendendo a Lei de Liberdade dos Índios, 1755. Terceira, o antijesuitismo, desenvolvido na época, foi uma estratégia de Pombal para acusar a Companhia de Jesus de ser um estado dentro de outro estado e dessa maneira justificar a expulsão dos jesuítas do Brasil? Verdade. Entendeu? Foi uma estratégia de Pombal para acusar a Companhia de Jesus de ser um estado dentro de outro estado, para justificar a expulsão. Quarta, as rigorosas leis pombalinas acabaram por incentivar a reforma geral no ensino, tornando-o mais complexo e multiplicando as escolas e as ordens responsáveis por elas, o que deu maior desenvolvimento à cultura colonial? Não, essa aí é falsa, não fez nada disso. Os jesuítas não se submeteram às ordens de Pombal e reagiram apoiando o governo de Dom José I? Não, tiveram que acatar as ordens de Pombal, essa é falsa. Questão 3. A longa administração pombalina, 1750 a 1777, causou controvérsias ao expulsar os jesuítas de Portugal e de todos seus domínios, em 1759. Tal expulsão, que implicava o confisco dos bens dos religiosos, pode ser atribuída, letra A, ao enorme déficit do tesouro português provocado pelas despesas feitas com a construção de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755. B, a antipatia que o ministro, seguidor da filosofia iluminista, nutria pelos jesuítas, responsável pelo atraso cultural do país. C, a vontade de igualar-se à monarquia francesa, que praticava o despotismo esclarecido. Ao processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, acusada de formar um Estado à parte. A não aceitação de Pombal da política do despotismo esclarecido, que era bastante defendida pelos inacianos. Qual seria? Questão 3. Letra D. Ao processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, acusada de formar um Estado à parte. Questão 4. Os motivos internos do despotismo esclarecido estavam na emergência de novas forças sociais que se impunham com valores próprios e a cada vez mais conscientes de sua importância. Sinale a afirmativa errada sobre as tentativas de modernização do absolutismo português. Letra A. Sinale errado. Letra A. Antes de Pombal, a modernização da tecelagem portuguesa visava reduzir a subordinação econômica à Inglaterra, mas foi frustrada com o Tratado de Methuen, em 1703, aumentando a dependência. B. Para Pombal, aumentar o poder absoluto do rei implicar reduzir a influência dos jesuítas, limitando a sua ação na metrópole e na colônia sobre a educação e as missões religiosas. C. O reforço do absolutismo no plano econômico resultou na criação de companhias de comércio como a do Grão-Pará e Maranhão, restringindo a já então pequena liberdade comercial. D. A essência da política pombalina consistia na aplicação rigorosa de princípios iluministas e fisiocráticos que o caracterizaram como déspota esclarecido. E apesar do incentivo às culturas de exportação e da criação de companhias monopolistas para o norte, a extinção do estado do Maranhão e Grão-Pará e a localização da capital do Brasil no Rio de Janeiro refletiram o maior interesse pombalino pela mineração e pela pecuária do extremo sul. Qual seria a questão 4? Letra A. Seria a errada. Antes de Pombal, a modernização da tecelagem portuguesa visava reduzir a subordinação econômica à Inglaterra, mas foi frustrada com o Tratado de Methuen em 1703, aumentando a dependência. Antes de Pombal não, foi com Pombal que eles queriam reduzir a subordinação econômica à Inglaterra. Ok? Questão 5. Foi o grande Pombal o único a perceber que a raça semítica, assim como os colaterais da orla oriental do Mediterrâneo, poderiam fecundar a terra virgem do seu Império Americano. Abriu a imigração aos muçulmanos que quisessem se transferir para o Brasil. Foi então que vieram os primeiros sírios, libaneses, persas, egípcios, quase todos nacionais do Mediterrâneo Oriental, que o povo engloba sob o nome genérico de turco. Sobre a conjuntura política do século XVIII, o governo pombalino e o texto assinale a única alternativa incorreta. O
O Marquês de Pombal, letra A. O Marquês de Pombal, aplicando a filosofia iluminista ao absolutismo real, se fez inserir na política denominada despotismo esclarecido. B. Sírios e libaneses foram denominados turcos porque suas terras de origem parte do Império Árabe e tinham sido dominados pelos turcos e os passaportes eram expedidos pelo governo turco. C. Os judeus também de raça semítica antecederam os islamitas no Brasil colonial e os dois preferencialmente dedicaram-se ao comércio. E D. O governo de Pombal, no que se refere ao Brasil, foi marcado pela transferência da capital colônia de Salvador para o Rio de Janeiro e tendo em vista diferenças religiosas e interesses econômicos, judeus e muçulmanos e seus descendentes tiveram constantes atritos no Brasil na fase colonial e imperial. Questão 5, que é a incorreta. A letra E. Tendo em vista diferenças religiosas e interesses econômicos, judeus, muçulmanos e seus descendentes tiveram constantes atritos no Brasil na fase colonial e imperial. Isso é errado. Vamos lá. Questão 6. Entre 1750 e 1777, o primeiro-ministro português Sebastião de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, comandou a política e a economia portuguesa. A respeito desse período da história portuguesa do Brasil, é incorreto afirmar. Letra A. O período pombalino pode ser caracterizado como de despotismo esclarecido, visto que foi marcado por medidas modernizantes, mas também manteve a centralização e o fortalecimento do poder real. B. Pombal adotou práticas típicas do mercantilismo visando a fortalecer os comerciantes portugueses para que pudessem competir com os ingleses e também combater os contrabandistas. C. A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro foi motivada pela crescente importância das regiões mineradoras do Sudeste. D. A expulsão dos jesuítas de Portugal e dos domínios portugueses, inclusive do Brasil, visava centralizar a administração e redefinir o projeto educacional. E o governo pombalino reforçou a escravidão indígena, visando solucionar o problema da mão de obra nas colônias e reduzir a dependência do tráfico do Atlântico. Então a errada ficou 6. O governo pombalino reforçou a escravidão indígena. Não. Visando a solucionar o problema da mão de obra nas colônias e reduzir a dependência do tráfico do Atlântico. Não. Isso é errado. Vamos lá. Então, a última aqui para vocês. Questão 7. Considere as informações a seguir. Uma das figuras mais proeminentes da história política de Portugal no século XVIII foi Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Ministro de Dom José I, sobre as políticas pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: sua obra, realizada ao longo de muitos anos, 1750 a 1777, representou um grande esforço para tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole e colônia. Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direto ou indiretamente ao Brasil, assinale a correta. Letra A. Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil com vistas a recuperar a economia da colônia, distinguiu as companhias privilegiadas de comércio que existiam no Maranhão e em Pernambuco, flexibilizou o pacto colonial e permitiu a presença de companhias comerciais inglesas na região das Minas. Letra B. Um dos traços marcantes das políticas pombalinas no Brasil foi o confronto com a elite colonial. Os brasileiros foram impedidos de ocupar cargos políticos, jurídicos e administrativos na colônia. Isso gerou muitas revoltas, como a de Filipe dos Santos em Vila Rica e as guerras dos mascates em Pernambuco. C. Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de princípios mercantilistas da economia e de ideias iluministas na educação. Os esforços de Pombal visavam tornar o colonialismo português mais preparado para enfrentar a crise do antigo regime, como hoje a chamamos. D. A política absolutista de Pombal baseava-se na origem divina do poder dos reis e de seus ministros, por isso ele buscou o total apoio da igreja, favorecendo as ordens missionárias que atuavam no Brasil, como mercedários e jesuítas, às quais delegou responsabilidade sobre a tutela dos índios e sobre o ensino da colônia. Nossa questão 7, a correta ficou letra C. Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de princípios mercantilistas na economia e de ideais iluministas na educação. Os esforços de Pombal visavam tornar o colonialismo português mais preparado para enfrentar a crise do antigo regime, como hoje chamamos. Ok, pessoal? Vamos com os próximos exercícios de fixação sobre Revolução Industrial. Pessoal, continuando aqui agora com exercícios de fixação sobre Revolução Industrial. Ok? Vamos começar
Questão 1, né? Lê as informações a seguir. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: "O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora." A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente: letra A, puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. B, gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. C, gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de gelo das calotas polares. D, industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. E, industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. Então, a evolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são: letra E, industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. A revolução industrial trouxe benefícios como o barateamento dos produtos, porém surgiram males como a poluição. Okay. Questão 2. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Então, o pioneirismo na Revolução Industrial. Das opções abaixo, listado o país que melhor preenche o espaço acima é: letra A, Alemanha. Letra B, Holanda. Letra C, Itália. Letra D, Inglaterra. Letra E, Espanha. Qual seria? Letra D, Inglaterra. Ok? A força do puritanismo ajuda a explicar o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. No século XVIII, a Inglaterra tinha uma série de condições favoráveis que a fizeram pioneira na Revolução Industrial, como mão de obra, capitais e uma mentalidade empreendedora. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela: A, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. B, ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta feita pelos industriais que participaram da Revolução Industrial. C, nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. D, deu-se dentro das fábricas cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. E, foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros. Então, a certa ficou letra A. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra no século XVIII, é correto afirmar que, letra A, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Certo? Essa é a correta. A questão pede para considerar dois aspectos da Revolução Industrial, o técnico e o social. A alternativa que fala dessas duas características é a letra A. Okay? Questão 4. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar: letra A, desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. B, a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. C, a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. D, a criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos.
e é o desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar empregos e a todos os assalariados. Qual seria a correta? Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar a letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Okay. Ou seja, ao saírem do campo, as pessoas que migram para a cidade não têm escolha se não trabalhar em fábricas, portanto, tem o nascimento proletário que só tem a opção de venda da sua força de trabalho para sobreviver. Questão 5. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela letra A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. B. Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. C. Mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. D. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. E E. Preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Então ficou letra B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Ao contrário do modo de produção artesanal, a produção industrial exigia grandes espaços, muitas máquinas e operários especializados em determinadas funções. O Duque de Bridgewater censurava os seus homens por terem voltado tarde depois do almoço. Eles se desculparam dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1 hora, então o Duque modificou o relógio, fazendo bater 13 badaladas. Este texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século XVIII e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que: letra A. Os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho em relação à época anterior à Revolução Industrial. B. A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. C. Os empresários de Londres controlavam com mais rigor os horários dos trabalhadores, mas como compensação forneciam remuneração por produtividade para os pontuais. D. As fábricas, de modo em geral, tinham pouco controle sobre o horário de trabalho dos operários, haja vista as dificuldades de registro e a imprecisão dos relógios naquele contexto. E os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores que cumpriam corretamente o horário de trabalho. A alternativa correta ficou B. A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. O tempo das sociedades pré-industriais era ditado pelo ciclo da natureza. Posteriormente, com o crescimento da indústria, seria comandado pelo relógio, que não respeita as fases de desenvolvimento natural. Questão 7. Para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi decisivo: letra A. A relação colonial mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de recursos financeiros. Letra B. O estímulo ao desenvolvimento inglês, promovido pela concorrência tecnológica com os americanos. C. A união dos interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento logo após a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês. D. O incentivo à inovação tecnológica como resultado da ação dos ludistas, que destruíram as máquinas consideradas obsoletas. O acordo comercial conhecido por Tratado de Methuen, que estabeleceu a abertura de mercados alemães. Então, para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi decisivo, letra A, a relação colonial mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de recursos financeiros. As colônias garantiram à Inglaterra matéria-prima e mercado consumidor para os seus produtos.
Questão 8. Dentre as realizações da Era Meiji, Era das Luzes, desencadeada pelo imperador Mitsuhito, objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países industrializados do Ocidente, destacamos: letra A, abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia. B, fortalecimento do poder do shogunato e abertura dos portos aos produtos estrangeiros, objetivando assimilar a tecnologia ocidental. C, criação de daimyos independentes, coordenados por um shogun imperial encarregado de estimular as atividades dos centros urbanos de produção industrial. D, política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco econômico supranacional, regional, os tigres asiáticos, ampliando as relações entre Oriente e Ocidente. E letra E, reforma econômica, criação do Lênin, instituição da servidão nas indústrias e cessão da ilha de Hong Kong à Inglaterra em troca de empréstimos financeiros. Ficou a letra A. Abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia. Ok? A Era Meiji unificou os vários feudos que haviam no Japão, sistematizou o ensino, aboliu taxas locais, além de abrir o país para o Ocidente, ainda que tenham sido impostas várias restrições. Desta maneira, foi um dos poucos países do Oriente que não foi dominado pelo Ocidente, ao contrário de várias regiões asiáticas. Questão 9. A segunda revolução industrial no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a letra A, proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte do grande capital. B, técnica de produção fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. C, passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil, destinada ao mercado interno. D, independência política das nações colonizadas que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. E E, constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Então, de acordo com na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, que é uma revolução que está relacionada com letra B, técnica de produção fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos incorpora e aperfeiçoa conceitos que já existiam nas fábricas inglesas. Por isso, quando as aplica nas suas empresas, Ford consegue um aumento e barateamento na produção de veículos. Ok? Então é isso, pessoal. E o fim da nossa videoaula aqui, ok? Foi sobre Marquês de Pombal e Revolução Industrial, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.